Matrix Resurrections, dirigido por Lana Wachowski, funciona menos como sequência convencional e mais como uma metanarrativa autorreflexiva. O filme desloca a ação cyberpunk para uma investigação sobre identidade, trauma, criatividade e liberdade numa era de hiperestimulação digital. Esta análise decompõe a obra a partir das lentes da psicologia analítica de Carl Gustav Jung e do behaviorismo radical de B.F. Skinner, propondo uma leitura estratificada do universo simbólico e das contingências comportamentais que o sustentam. A prisão dourada do inconsciente, arquétipos e simbolismos na nova matriz. A narrativa inaugura-se com Thomas Anderson em estado de dissociação, encarnando uma persona socialmente valorizada, o criador de jogos que reproduz a ficção da matriz. Sua crise existencial se manifesta por meio de alucinações e ideação suicida, indícios de um self fragmentado que reclama integração. O conflito entre a realidade percebida e as memórias intuitivas constitui o coração da jornada junguiana, onde a consciência coletiva revela traços de uma neurose estrutural. O espaço da nova matriz apresenta uma aparência mais luminosa, porém mais insidiosa, configurando ambientes que mimetizam interfaces digitais contemporâneas. A saturação cromática e a arquitetura de espaços abertos traduzem um inconsciente coletivo que substitui a opressão explícita por estimulação permanente. A trilha sonora, que remete a temas nostálgicos reconfigurados em versões eletrônicas fragmentadas, funciona como sinal de corrupção da memória e de erosão do significado originário. O analista figura como a sombra institucionalizada, um adversário que age por manipulação sutil, gaslighting e reforços contingentes em lugar de coerção direta. Vestido com o verniz do terapeuta, esse arquétipo não objetiva a cura, mas a manutenção de indivíduos em estado controlado de conformidade. A administração de substâncias que atenuam a ansiedade opera como reforço químico da persona, impedindo o confronto transformador com os conteúdos sombreados. A figura de Trinity, tomada pela persona de Tiffany, assume a posição da ânima para Neo, a contraparte psíquica que sustenta a ligação com o mundo real e com um self autêntico. Sua ausência constitui a fonte da incompletude de Neo. Resgatá-la não se reduz a um gesto romântico, mas emerge como uma necessidade psicológica para a restauração da totalidade. A lógica mítica do Syzygy atravessa esse movimento, colocando a narrativa em diálogo com mitos de recuperação como refúgio, opera como símbolo do self em processo de reinvenção. Em contraste com a defensiva e militante Zion do cânone original, esse espaço privilegia a criação, a comunidade e a regeneração orgânica. Essa estética contrasta com a simulação artificial da matriz e simboliza o potencial criativo do inconsciente quando liberto de complexos opressores. Figuras que assumem papéis de liderança nesse enclave exemplificam possibilidades de persona integrada. A própria construção metaficcional, jogos sobre a Matrix, inseridos dentro da narrativa, funciona como comentário sobre a mercantilização dos mitos. Histórias que deveriam operar como instrumentos transformadores tornam-se mercadorias, despojadas de seu potencial catalítico. O desafio colocado aos protagonistas não é apenas escapar de uma simulação, mas ressignificar o próprio mito diante de forças que o banalizam, um movimento intrinsecamente ligado ao processo de individuação. Contingências operantes na máquina de controle. A pílula azul é apresentada como estímulo discriminativo, que sinaliza a disponibilidade imediata de alívio. Tomar a pílula constitui um comportamento mantido pela consequente remoção de ansiedade e mal-estar, isto é, por reforço negativo. A ação deixa de ser uma escolha existencial para se tornar resposta funcional a contingências que privilegiam o conforto imediato. A trajetória de reforçamento de Thomas Anderson evidencia um arranjo intencional de incentivos.
O sucesso profissional e o reconhecimento pela recriação do trauma operam como reforçadores positivos que sustentam a conformidade comportamental. Elogios, status e conforto material atuam de forma articulada com estratégias que punem ou suprimem iniciativas de questionamento, tornando a resistência mais custosa. Eventos que quebram a continuidade da simulação, déjà vu, bugs e anomalias perceptivas, cumprem a função de estímulos que sinalizam a ausência de reforço esperado e, por isso, rompem esquemas aprendidos. Para a população amplamente condicionada, esses episódios podem ser racionalizados. Para sujeitos com história de contato com contingências externas, tornam-se sinais discriminativos que evocam busca por alternativas. A presença de elementos que não se subordinam às regras do sistema aponta para a existência de contingências concorrentes. A dinâmica de fuga e esquiva atravessa a ação dos protagonistas. A saída da matriz pode ser lida como comportamento de fuga diante de estímulos aversivos presentes, e a recusa em retornar como comportamento de esquiva dirigido a evitar punições futuras. Essas funções operantes alteram o valor relativo dos reforçadores, tornando reforçadores naturais de autenticidade e vínculo mais potentes que as gratificações condicionadas inerentes entre a Matrix e dispositivos culturais contemporâneos é um aspecto central. Cafés, aplicativos, cultura de influencers e mecanismos de validação social constituem contingências que reforçam comportamentos de consumo passivo e busca por aprovação externa. Likes e engajamento cumprem papéis de reforçadores positivos que modelam repertórios previsíveis e pouco críticos, favorecendo sistemas que se beneficiam da distração coletiva. A narrativa como sistema normativa institui regras que governam o comportamento de maneira eficiente e rápida. Regras sociais e institucionais, quando impostas, oferecem caminhos de resposta imediata que substituem a aprendizagem por contato direto com contingências. A exposição subsequente às consequências naturais, risco, química, vínculo interpessoal, tem o potencial de desestabilizar regras artificiais, permitindo a emergência de comportamentos mais sensíveis ao ambiente. A jornada de individuação de Neo e Trinity. A reedição do self que o filme propõe é uma reindividuação. Neo não luta para tornar-se um herói pela primeira vez, mas para lembrar e reelaborar uma identidade que já fora integrada e que agora foi fragmentada pelo trauma e por intervenções controladas. A desconstrução da persona de Thomas Anderson precede a possibilidade de uma retomada do self prévio. O ataque decisivo não se dá contra um monstro exterior, mas contra uma sombra institucionalizada que opera no registro clínico e social. O consultório simboliza o espaço privilegiado dessa batalha, onde se enfrentam políticas de controle e a busca por saúde psíquica. Integrar essa sombra requer reconhecer sua potência e recusar a submissão às suas regras, sem, contudo, naturalizá-la. A presença de Trinity como catalisadora é constitutiva do processo de individuação de Neo. Ela encarna o princípio animador que ativa a intuição, coragem e a capacidade de escolher. A virada decisiva da narrativa ocorre quando Tiffany recorda e habilita sua própria dimensão interior, completando um movimento simbiótico que excede a noção tradicional do herói singular. A figura do self soberano que emerge ao final é menos messiânica e mais relacional. Trata-se de dois indivíduos que, ao escolherem permanecer unidos, manifestam um poder criativo capaz de reconfigurar a própria simulação. Nesse sentido, arquétipos como o do herói passam a ser ferramentas empregadas por um self autêntico, e não moldes prescritivos que definem identidades. A liberdade, então, é formulada como estado contínuo de consciência, não como destino pontual. Permanecer na Matrix, sem subordinação a ela, traduz uma metamorfose ética e existencial. Transcender não equivale necessariamente a destruir o sistema, mas a habitá-lo de forma que a agência individual reste preservada e exercida.
Matrix Resurrections opera como espelho de uma condição social contemporânea que trocou a paranoia pela apatia e a opressão explícita por um convite sedutor à distração. A sombra coletiva manifesta-se no vício por conforto, na relutância em encarar verdades dolorosas e na delegação de agência a complexos algoritmos. A proposta transformadora do filme é, em sua raiz, junguiana. Apenas ao confrontar traumas, abraçar a totalidade e reconhecer o outro como parte do self, será possível aproximar-se de uma liberdade autêntica. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Carl Gustav Jung.